aulas para os colegas que estão trabalhando e não podem é, assistir ao vivo, certo? Então eu vou gravar a aula de vocês, já que vocês são gente boa. Tranquilo. Ixi, o caderno de matemática lá em cima. E aí, estão vendo o doc? Sim. Vamos. Estão tranquilos. Lembre-se sempre de me darem feedback sonoro, porque eu não estou mais vendo vocês, e aí eu fico na dúvida se vocês entenderam ou se a ligação caiu. Olha só, a próxima aula vai ser uma atividade de múltipla escolha, valendo nota. Então, hoje nós vamos fazer uma revisão dos assuntos. Vai cair todos os assuntos que foram dados até agora, mas vai ser tranquilo. Eu estou tentando fazer uma atividade usando as ferramentas do Google. Se eu não conseguir, eu mando a atividade normal, que está bem punk de fazer. Mas se eu conseguir, então amanhã vocês fazem uma atividade moderna, que vocês vão fazer usando o chamado Google Questionário e já vai vir a nota para mim. Bom, vamos ver aqui começando. Alguém lembra o que é estatística? E aí ninguém tem uma opinião, nem lembra assim o que vem a ser estatística? A ciência? Se não, confirme que não estão lembrados. Deu um branco, professor. Deu branco, mas eu precisava desse feedback. Deu branco, não lembro, para poder responder. Senão eu fico na dúvida. Será que caiu? De repente teve esse silêncio aí. Será que é porque as pessoas não sabem, já sabem, ou caiu? Bom, estatística é uma parte da matemática, ou uma ciência, tem gente que diz que é uma ciência, que ela se preocupa com a coleta, organização e apresentação dos dados, certo? Então, o objetivo da estatística é pegar os dados, organizá-los, apresentá-los, para o pessoal tomar decisão. E também fazer as chamadas previsões. Mas lembre-se, previsão estatística não é profecia. Porque a profecia, o cara fala o que vai acontecer e não tem jeito. Na estatística, não. A estatística, ele fala o que vai acontecer, mas se for uma coisa ruim, ele recomenda ao governo, às pessoas que façam alguma coisa para impedir que aquilo aconteça. Então, na estatística, é assim, o cara fez um cálculo, prevê que vai haver um terremoto. Então, o que o pessoal faz? E que poderiam morrer no terremoto 7.000 pessoas. Aí ele manda tomar providências, pessoas evacuarem, fugirem, reforçarem as casas, para que não morram 7.000 pessoas no terremoto. Certinho? Dúvidas nessa parte? Não. Não. Uma das minhas perguntas prediletas. Espero que vocês respondam, senão eu vou ficar muito triste. Eu sempre boto essa aí na maioria das avaliações. Qual é a diferença de censo para amostra? Ô, professor, essa atividade a gente já não fez? Sim, por isso que eu estou corrigindo. Qual é a diferença de censo para amostra? Eu acho que censo procura fazer um levantamento, professor, mas um levantamento em uma amostra, ela vai tentar conseguir respostas sobre um grupo através de algum tipo de estudo. O censo a gente vai procurar saber com as próprias pessoas que a gente está estudando. A amostra a gente vai pesquisar por nós mesmos, não? Não é bem isso, não. Mas obrigado por ter feito essa possibilidade. A diferença é simples. Fale. Pode falar o que eu botei na atividade? É claro. Bom, eu botei que um censo é o exame de todos os elementos de uma população ou de um universo. E a amostra é uma parte do universo ou população escolhida de forma a representar mais fielmente possível o grupo inteiro. Tá muito bonito essa sua resposta, certo? Mas de maneira mais simples, está correto. Está rigorosamente correto. Agora, de maneira mais simples,
Se você pesquisa o grupo todo, é censo. Se você pesquisa alguns elementos do grupo, é amostra. Por exemplo, digamos que nossa população seja alunos do CETEP. Vai ser Se amostra. alguém... não, fala o seguinte. Primeiro, faz de conta que nossa população... Porque para você saber o que é censo ou amostra, mesmo você tem que determinar a população. Digamos que a população é alunos do CETEP. Se eu investigar todos os alunos, por exemplo, se eu fizer uma pergunta a todos os alunos, eu fiz um censo. Se eu fizer uma pergunta para alguns alunos, digamos que eu escolha lá 50 alunos, faça a pergunta para 50 alunos e bote o nome da escola, é amostra. Entendi. Então, entendeu? Se é com todos, é censos. Se é com a parte, é amostra. E aí a gente já vai cair na segunda pergunta. Porque essa daqui tem a ver com a de baixo. O que é uma população? Então, a população é a pesquisa do todo, né? Todo mundo que vai estar envolvendo o censo. Não necessariamente. A população conjunto com as mesmas características. Então, a população você cria. Não sei, professor, desculpa. Não sei se foi só para mim, mas o áudio deu uma travada aí. Uhum. Ok. A população é um conjunto que você cria. Tipo, eu acabei de falar dos alunos do CETEP. Então, isso é uma população. Os cachorros de Eunápolis é outra população. Os carros de Itabela é outra população. É assim, você cria uma característica e todo mundo que tem aquela característica é sua população. Certinho? Certinho. E não precisa, e que as pessoas às vezes confundem. População não precisa ser seres humanos, nem seres vivos. Qualquer conjunto com a mesma característica é uma população. Ô, professor, então, tipo assim, população é aquele pessoal que eu escolhi, né? Por uma característica. Você escolheu por uma característica. Não pode. Você tem que dizer qual foi o critério. Se não tiver critério, não é população. Tipo assim, ser humano, animais. Mas aí você define aí. Qual é a população que você quer? Tipo assim, jovens, um exemplo. Jovens, isso. Aí seria, se você falou jovens, já criou uma população. Entendi. Certinho? Uhum. Alguém tem dúvida nessas duas perguntas, que elas têm a ver umas com as outras? Ou a de cima ou a de baixo? Não. Não, né? Então, bola para frente. Não se esqueçam de dizer que não, para eu não ficar aqui no vácuo. Aqui tem uma questão que eu não passei nem para toda a turma. É a questão da previsão do Nicoleles. Vocês chegaram a pesquisar essa questão? Quando foi que ele fez a previsão dele? Sim. Foi no dia 4/3. A minha botei bem é aquele que previu continuamente da mesma forma tratar da Covid e dentro. Ia morrer 3 mil pessoas por dia. Ela aconteceu sim. Ela aconteceu dia 17 de março. Isso mesmo. Porque Nicoleles, ele utilizando técnicas de estatística, ele fez o cálculo dele que se o governo não mudasse a maneira de tratar a doença, de enfrentar a doença, iam morrer 3 mil pessoas por dia. Aí o que foi que aconteceu? O governo não acreditou na profecia dele, na previsão, continuou do jeito que estava e morreram 3 mil pessoas. Lembre-se, não era uma profecia, era uma previsão. O que significa isso? Significa que o governo poderia ter mudado a maneira de tratar e não morrer tanta gente. Porque as previsões, elas foram feitas para isso. Para você evitar. Diga. Por curiosidade, qual a diferença entre previsão e profecia? É que profecia é uma coisa mística e ela geralmente acontece. Por exemplo, pelo menos para os religiosos acontece. Então tem uma profecia lá do livro de Daniel. Daniel fez uma profecia e ela aconteceu. Não tinha como não acontecer. Era impossível que aquilo que ele previu que ia chegar o Império Romano, ele viu que o Império Romano ia chegar. Então aquilo ia acontecer mesmo. Já a previsão não. Às vezes o cara já faz a previsão com a esperança de que aquilo não aconteça. Ele sabia que podiam morrer 3 mil pessoas. Ele ainda disse como fazer para evitar aquilo. Só que as pessoas não acreditaram nele, não fizeram o que ele recomendou, porque ele é um epidemiologista. Ele, além de ter conhecimento médico, tem conhecimento estatístico. Inclusive, muita gente não sabe, mas a estatística é importante dentro da medicina. E aí, ele, usando conhecimento tanto médico como estatístico, ele disse ao governo que tinha que fazer alguma coisa que ia morrer 3 mil pessoas por dia.
Não ouviram ele e realmente morreu 3 mil, já está em 4 mil pessoas, porque as pessoas não ouviram o que ele previu, entendeu? Uhum. É que nem está acontecendo agora também. Desculpe, depois eu te dou a palavra novamente. Com a questão da mudança climática. Vários cientistas, usando metodologia estatística e climática, diz que o planeta está aquecendo e o Brasil vai virar um deserto. Aqui, Eunápolis vai virar o deserto do Saara. Se as pessoas tomarem providência, isso não vai acontecer. Mas se continuarem desmatando a Amazônia, com certeza seu neto vai ter falta d'água. Isso aqui pode. Isso aqui tudo vai ficar um local tipo o deserto do Saara, se o pessoal não fizer nada. Quer dizer, é uma previsão. Mas se ninguém fizer nada, vai acontecer. Fale, você que tinha pedido a palavra. Então, tipo assim, previsão. Né? Então, quer dizer, profecia seria uma coisa que, supondo, o cara viu que pode ou não acontecer, e previsão é uma coisa que vai acontecer, porém fez um negócio para tentar evitar isso? Não, geralmente a profecia, pelo menos no sentido bíblico, é uma coisa que não tem jeito, ela vai acontecer. Já a previsão é que você pode fazer alguma coisa para que não aconteça. Não, se estou botando mais no sentido matemático, seria tipo isso? No sentido matemático não existe profecia, só existe previsão. E toda previsão você pode tomar uma providência para que ela não ocorra. E pode ser que você dê sorte também. Mesmo na previsão, podia ser que a galera desse uma sorte e não acontecesse. A previsão pode não acontecer se você dá sorte, ou você também pode trabalhar para que ela não aconteça. Mas não vamos esquecer que existem também as previsões boas. Aquela que o cara faz para que você se prepare para se dar bem. Tipo, o cara faz um cálculo que esse ano você vai colher mais do que no ano passado. Aí ele diz, olha, a colheita esse ano vai ser maior do que no ano passado, então você tem que se preparar. Aí o cara compra outro caminhão, aumenta o depósito para poder não perder uma parte da colheita, já que vai ser uma colheita bem grande, entende? Existem as previsões boas. Eu mesmo, todo dia falo para vocês que de julho, agosto em diante, essa pandemia já deve estar ou bem fraca ou já ter ido embora. Aí a galera que tá doida para gastar, a gente que tá doido para passear, fica um ano sem poder viajar, passear e tudo. O pessoal que recebeu herança deve querer gastar muito no segundo semestre, então pode ter muita oportunidade. Essa é a minha previsão, espero que conclua. Certinho? Certo. Entendi. Dúvidas aí? Tranquila, né? Essa daqui eu já respondi para vocês. Vocês lembram da resposta? O que estava acontecendo no Império Romano na época que Jesus nasceu? Oh, todo mundo esqueceu? Ou eu não falei para você? Era o censo. Censo demográfico. Exatamente. O Império Romano, há mais de 2.000 anos atrás, já fazia censo. Eles contavam a população, porque eles queriam saber quantos homens tinha para o exército, quantas pessoas tinha para pagar imposto. Existia uma série de vantagens em contar a população. Se alguma cidade ia precisar de mais água para eles fazerem aquedutos, lugar que tinha mais gente para poder fazer estrada. Então, o Império Romano ele durou uns 1.000 anos por causa disso, porque eles se organizavam e usavam censo para fazer o planejamento deles. Você vê como a estatística não é uma coisa nova, né? Já era usada e já dava certo na época de Roma. Alguma dúvida aí? Não. Só uma curiosidade. Não. Essa estatística, ela vem antes ainda de Roma ou não? Antes o pessoal já tinha um conhecimento. Se bem que ela foi organizada muito depois, mas já se fazia censo antes de Roma. Se você olhar na Bíblia, tinha uma lei que era proibido fazer censo. Então, se era proibido, é porque as pessoas faziam em outros lugares, né? Mas eles proibiram fazer censo, porque eles tinham medo, acho que, do pessoal saber quantos homens tinha para o exército. Ah, entendi. No nascimento de Jesus, os povos já faziam censo. Mas só que no caso do povo judeu era proibido fazer censo. Bom, a outra atividade que eu prometi a vocês. Depois eu boto ela corrigida no Classroom. Olha só.
Como é que se chama quando as informações estão assim? Desculpa que está desconfigurada, que eu fiquei toda hora mexendo para dar explicação. Mas quando você tem uma tabela assim, com todas as respostas, e essas respostas não estão organizadas, como é que a gente chama elas? Estatística? Não, dados brutos. Estatística é ciência, rapaz. Ah. É dados brutos. Quando você pega aqui as respostas e bota no papel, é dados brutos. Depois que você organiza desse jeito, é um o quê? Aqui tá. Aqui é rol. Desculpa, isso aqui foi umas coisas que eu fiz na aula anterior que não faz parte do rol. O pessoal não pensar que isso aqui, o rol tem isso. Pronto, aqui está. Então, quando você organiza desse jeito, e só desse jeito, não pode inventar outra maneira, é chamado de rol, ok? Então, isso aí é um rol, quando está organizado dessa maneira. Se o professor lá da UESC mandar você fazer esse negócio, e você fizer de outro jeito, ele tasca ali um 0, viu? E quais são os 2 casos que a gente faz rol? No primeiro caso, eu acho que seria tipo quando como você mostrou na tabela de cima, tá todos os dados organizados. Aí você pega e faz o rol, deixando ele mais organizado para você ver já a diferença. Sim, o rol a gente geralmente faz ou quando quer, ou quando o professor manda. Porque tem aluno que gosta de fazer sem rol. Eu mesmo, quando eu era aluno, eu pegava, não tô afim de fazer o rol, não. Aí eu fazia direto. Nessa tabela não tem rol, não. O rol não era. Porque o rol, ele ajuda. Mas se você não tiver afim de fazer ele, você pode terminar o serviço sem o rol. Mas se o professor mandou, você está lá na UNEB e o cara disse: olha, faça o rol depois a tabela, faça o rol, senão ele vai te tirar ponto. Ou se ele disser na aula: ó, todas as questões eu quero o rol, aí já era. Você tem que fazer o rol, senão você perde ponto. Mas dá para fazer sem ele. Ele facilita só. Dúvidas sobre o rol? Não. Não, tranquilo, né? Vamos agora para um dos que o pessoal se enrola um pouquinho, estudos. Há uma coisa importante. Houve umas desconfigurações quando eu mandei atividade. Então, teve aluno que recebeu 50 pessoas e outros 49. Eu vou fazer com 49, mas se a sua for de 50, não tem problema, tá? Eu considero certo do mesmo jeito. Vocês lembram que para tirar o log a gente usa o quê? Calculadora científica. Exato. Graças a Deus você não faz o log que nem eu e seu pai fazia, né? Tendo que fazer usando tabela. Professor, então, como é que você faz usando tabela? Só por curiosidade. Rapaz, não queira saber isso agora, não. Porque para eu te explicar isso, eu preciso de umas 10 aulas. Que eu tenho que te explicar o que é um log. Ah, não, o Enem não usa mais isso, não. O Enem Quando o Enem, como no Enem você não pode usar calculadora científica, quando precisa de log, eles dão um log na própria questão. Você pega a questão do Enem, principalmente quando é questão exponencial, eles pegam e botam o log de tal número é tanto. Então, quando você vê assim na questão, o log de tal número é tanto, é justamente porque você não pode usar calculadora científica. Então, eles dão um log pronto no Enem, quando precisa. Mas isso aqui, para calcular log, é umas 10 aulas. Então, depois que você calcula o log usando calculadora científica, lembrando que tem calculadora científica tanto no computador como no celular, todos têm. Aí depois que você calculou o log, aí o restante é só a multiplicação, que você usa também a mesma calculadora, né? Não vá dar uma de mané, que teve um colega seu que ele calculou o log, mas disse que, para não desrespeitar o professor, fez essa conta aqui de mão. Não precisa fazer essa barbaridade. Então, teve outro também que fez uma pergunta interessante de gente honesta. Tem hora que gente honesta eu gosto e é divertido. A pessoa perguntou se podia usar calculadora no teste. Eu disse, com certeza pode. Agora, se eu dissesse que não podia, como é que eu ia fiscalizar e pedir você de usar calculadora? Me diga. Então é melhor dizer que pode, né? Senão a pessoa não ficar até com sentimento de culpa. Então podem usar no teste. Alguma dúvida aí, galera? Me ouvindo bem? Não. Sim. Mas é que aquela pergunta de gente honesta, né? Ah, eu posso usar calculadora, mas se eu não estou na sua casa, como é que eu vou saber que você não está usando calculadora? Como é que eu vou fiscalizar? Então, então tem jeito. Aí, multiplicando, deu 6,57, né? Somando, aí arredondei para 7, porque passou de 6,5. Amplitude total.
Como é que a gente acha a amplitude total? Pega o maior e o menor. Quem é o maior? 19. Quem é o menor? 6. 19 menos 6, 13. Dava para eu descobrir com esses dados assim? Claro que dava, Acho né? Era que só era, procurar. dava, mas era mais complicado um pouco. Não, não é tão complicado, não. É só você procurar aqui qual é o maior número. Cadê o... Não estou nem vendo o 19. Aqui tem aqui o 18. Cadê o 19? Tem o 19 ali, ó. 10, 11, 10. Na segunda linha. Na segunda linha, aqui está ele. Aí eu achava ele aqui, né? Eu achava esse daqui e achava esse daqui, pronto. Foi isso que eu fiz. Procurei o maior Não número. precisava do rol, né? Podia fazer sem um rol. Então vamos lá. Então, 16, 19 menos 6, 13. Mas já que o rol estava pronto, eu usei o rol. Mas eu podia fazer sem rol também. 19 menos 6, 13. Então, essa aqui que é a amplitude total. Agora o intervalo de classe. O intervalo de classe tem uma coisa importante. Lembre-se, intervalo de classe não pode ser arredondado para baixo. Ele só pode ser arredondado para cima. Ok? Tipo, se der 6,5? Se desse 6,5 era 7. Se desse 6,3 era 7. Não pode ser para baixo, só pode ser para cima. Ou para cima ou deixar. Ou deixar como está também podia. Por exemplo, eu podia ter deixado 1,9. Ou deixava 1,9 ou arredondava para cima 2. Se desse 6,1 era 7? Isso. Ou então, era 7. Isso eu queria ou então saber. ou 6,5. Podia ser 7, podia ser 6,5, ou deixar 6,1. O que não podia era dar 6. Entendi. Tranquilos? Tranquilo. Pronto, agora vamos fazer as classes. Para fazer as classes, aí você começa com a menor, que era quanto? 6. E aí vai jogando intervalo de classe. 6 mais 2, 8. 8 mais 2, 10. E aí até chegar na sétima classe, que é de 18 a 20. Pronto, achamos as classes. Agora vamos ver aqui os números que a gente bota nelas. Então, por exemplo, quanto é que tem de 6 a 8? Aí vocês lembram que de 6 a 8 não pode incluir o 8, né? Então, só vai até o 7, né? Então, inclui quem tem 6, quem tem 7. 8 já fica na classe seguinte. Então, tem quantos alunos entre 6 e 8? 6. 6. Então, a gente coloca esse 6 aqui. Agora o próximo, de 8 a 10. Fale. Mas quando você fala expondo de 6 a 8, você quer dizer expondo de 6 a 7,9? Expondo de 9 Isso, a exatamente. 9,99? Porque por causa desse trazio. Pode ser o contrário também, ó, por causa dessa ponta aqui, ó. Você vê que tem uma ponta no 8. Se tem uma ponta no 8, não entra o 8. Entra até 79999, mas 8 não entra. Entendi. Aí, agora, de 8 a 10, não vai entrar o 10, né? Então, você chega aqui. Então, esse aqui acho que foi um dos maiores. Então, de 8 a 10 tem quantos? 8. 8. Aí você chega aqui embaixo, coloca 8. E aí vai fazendo isso nos outros, no final a soma tem que dar o total. No meu caso, 49, em alguns trabalhos foi 50. E aí acabou. Não se esqueçam também, principalmente lá na faculdade, de colocar o cabeçalho e a fonte. Alguns jornais, alguns lugares, eles estão fechando isso aqui, ó. Olha, quando a pessoa me entrega fechado, eu não tiro o ponto, porque eu sei que isso é bobagem. Ainda mais que jornais e revistas estão usando fechado. Mas se você pegar um professor rigoroso, um professor perverso, em uma faculdade, ele exige que seja aberto. Então, se você deixar fechado, ele tira ponto seu, entendeu? E se ele estiver brigado com a mulher, ele te dá 0. Tá? Ele vai descontar em você. Então, se a mulher dele dormir de calça jeans e você pegar, deixar isso aqui, ó, aberto, ou deixar isso aqui fechado, você já sabe que ele vai zerar só para se vingar. Ok? Mas deixa isso aqui. Aqui a fonte também é fundamental, que é o rodapé. Tranquilos? Alguma pergunta aqui na tabela? Ou a gente já pode ir para o último item da nossa aula? Beleza. E vamos que já estamos para acabar essa aula. O tempo já está no final. Olha só. Eu vou mandar para vocês, depois do teste, o caderno de apoio que o Estado me mandou. Eu não tinha mandado antes, porque ele fala muito de epidemia.
E não adiantava falar de epidemias antes de falar de estatística. Então, para vocês até não se confundirem, eu vou colocar esse caderno depois do teste. Mas lembre-se de um detalhe importante. Quem tirou boa nota de matemática no Enem, quem fez o Enem e tirou boa nota, em breve vai ser dispensado da minha matéria. E aí, eu já estou com tudo organizadinho, vocês fazem essa atividade, eu acho que eu nem vou passar mais outra. Vocês fazem essa atividade, e aí, se eles me pedirem as informações de vocês, está lá tudo organizado, as atividades que vocês me entregaram, tudo organizado, e aí vocês vão ser libertos daqui da matemática. Quem não fez o Enem ou tirou nota abaixo de 400 pontos, vai poder fazer uma outra prova. Quem fizer essa prova, se for o caso seu, eles devem mandar os assuntos e você pode tirar dúvida aqui comigo. Então, eles mandam os assuntos, aí vocês podem tirar dúvida comigo. Eu recomendo vocês estudarem pelo YouTube, além de dar uma lida no caderno de apoio, porque se eles mandaram o caderno de apoio, pode ser que eles cobrem na prova, né? Já que são as mesmas pessoas que fizeram o caderno de apoio é que vão fazer a prova. Então, vocês leem o caderno de apoio, dão uma olhada no YouTube, tira dúvida comigo e faz essa prova para se libertar. Se tudo der certo, e espero que dê, ainda mais com a ajuda de vocês, no sentido de não tirar nota ruim, pode ser que daqui para maio vocês já tenham concluído o ensino médio. Certo? E aí eu desejo felicidade a todos. Ok? Alguma dúvida? Não. Então, filé. Então, nesse caso... Hoje as meninas ficaram caladas. Cadê? Eu não ouvi uma voz feminina hoje. Cadê Sara? Cadê Ágata? Cadê vocês, meninas? Bom. Tô aqui, professor. Escutando. Muito bom ouvir sua voz, Sara. Você tem uma voz muito legal, muito bonita. Bom, pessoal, nós tiramos dúvida de tudo que eu queria tirar dúvida. Se alguém não tiver nenhuma pergunta, eu desejo a vocês um bom dia. É só dar tchau e fazer outra coisa. Quem tiver dúvida, pergunta agora. Quem não tiver, já está dispensado. Beleza, professor. Valeu. Tá bem entendido. Valeu, Muito chique, professor. senhor Murilo. Beleza. Oi? vocês, ok? Valeu. Valeu, professor. Valeu vocês.